Falaremos hoje do Palácio da Loucura, que é o Palácio do Planalto, e da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem desenrolado uma história de horrores no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. O Brasil está transformado no reino dos loucos. O Palácio do Planalto, a sede do poder, transformou-se num autêntico Palácio da Loucura. E isso é revelado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que mostrou até que ponto é que vai a insanidade mental e o desprezo pela vida e pela saúde dos brasileiros e, inclusivamente, pela sua subsistência. Reparem, o Brasil está já com 470 mil mortos por Covid-19. Vai agora no Brasil, particularmente no Sul, iniciar-se o inverno brasileiro. Como nós sabemos, é o período propício ao aparecimento e à multiplicação da Covid-19. Sabemos também que os estados do sul do Brasil são já de longe aqueles que maior percentagem da população infectada por Covid-19 tem em percentagem de 1 milhão de habitantes. Curiosamente, esses estados são estados apoiantes de Bolsonaro. Mas não é apenas a Covid-19. Neste momento, o desemprego no Brasil atinge 3,5 milhões de pessoas. Isto é, neste momento, mais de 13% da população ativa brasileira está desempregada. E destes desempregados, 23% são desempregados já de longa duração. Face a isto, nós temos uma comissão parlamentar de inquérito que está a mostrar os horrores daquilo que tem sido a governação de Bolsonaro. E o horror começou pelo inquérito de Pazuello, mostrou até que ponto é que pode ser ministro um indivíduo completamente insano e que, inclusivamente, merecia uma investigação aturada sobre se não terá recebido a rachadinha com a história do negócio da cloroquina. Os bolsonaristas dizem que a cloroquina é fabricada pelo exército brasileiro. É uma mentira. Eles são peritos na mentira. A cloroquina é produzida essencialmente por 5 grandes empresas privadas brasileiras. E seria importante investigar-se para onde é que foi o dinheiro dessas 5 grandes empresas privadas brasileiras, inclusivamente o dinheiro que circula em paraísos fiscais. Porque dificilmente acreditamos que é só estupidez, que é só loucura aquilo que se passa no Palácio do Planalto. Essa gente é louca, é estúpida, tem desprezo pela vida humana, simplesmente age de acordo com os seus interesses. E ao longo da vida, como já foi demonstrado nomeadamente pelos depoimentos públicos de Ciro Gomes, Bolsonaro, desde a mais vulgar e rasteira corrupção, até à mais alta corrupção, até ao crime mais violento com as milícias, ele tem estado envolvido em tudo isso. E a família dele, a mesma coisa. Portanto, é difícil aceitarmos que se trata apenas de estupidez e que não há interesses no meio disto. A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu agora uma senhora, Nise Yamaguchi, que os bolsonaristas dizem que tem um currículo absolutamente invejável. Bem, os bolsonaristas são peritos na mentira, peritos em falsificar currículos. E
É incrível que alguém que se diz diplomada e doutorada pelas melhores universidades do mundo não saiba distinguir com clareza e imediatamente e rapidamente um vírus de um protozoário. Qualquer aluno do 10º ano de escolaridade aqui em Portugal saberia distinguir um protozoário de um vírus. Mas essa senhora não soube, deu uma resposta errada. Até se compreende que ela não tenha sabido responder em que data é que começou o vírus em Wuhan. Também foi uma pergunta de certo modo abusiva, porque ela certamente que não estaria preparada para dizer isso, e uma data não era propriamente a pergunta mais própria para se lhe fazer. Mas essa, a quem se diz imunologista, a quem se diz doutorada, a quem se diz uma médica altamente competente e que tinha o cargo altamente responsável pela saúde e pela vida dos brasileiros, como ela teve, como secretária da Saúde, o mínimo que se exigia dela era que soubesse distinguir um protozoário de um vírus. E ela não soube. A seguir veio a doutora Luana Araújo, essa sim, uma médica competente, que foi médica convidada pelo Banco Mundial e pela Universidade de Johns Hopkins. A Universidade de Johns Hopkins não dá os doutoramentos a seja quem for. A doutora Luana Araújo teve uma trajetória absolutamente meteórica dentro do Ministério da Saúde brasileiro. Ela foi indicada, indigitada para Secretária da Saúde no dia 12 de junho e no dia 22 ela estava fora do Ministério da Saúde sem sequer a sua indigitação ter sido homologada pelo Presidente da República. E porquê é que ela estava de fora? Por uma razão muito simples. É que ela não aceitava que a cloroquina, que o Presidente, apesar de todas as evidências, continua a tentar impor aos brasileiros, fosse a medicação correta. É inacreditável como é que o Bolsonaro e os bolsonaristas dizem que a cloroquina é um medicamento muito antigo e que serve para muita coisa. Serve para tratamento da malária, certamente. Se eles vão para medicamento muito antigo, eles podiam ir para a aspirina. Porque é que eles não indicam a aspirina para tratamento da Covid-19? É um medicamento mais antigo e com efeitos comprovados. Qualquer cidadão do mundo pode comprovar os efeitos da aspirina. Ou uma simples pomada para calos. As pomadas para calos também. Há pomadas para calos com mais de 100 anos. Se é pela antiguidade e pelos benefícios que o medicamento traz em si, pois podem usar aspirina ou pomada para calos para combater a Covid-19. A doutora Luana Araújo disse que as reuniões do grupo que Bolsonaro organizou para combater a Covid-19 eram autênticas reuniões de doidos. Ela diz que o Brasil se tornou num país risível para o mundo inteiro. E isso é um facto. Claro que Bolsonaro e a sua equipa não podiam aceitar uma pessoa que defendesse a ciência, que defendesse a verdade científica e a vida dos brasileiros como a doutora Luana Araújo. E daí não ter homologado a sua posse no Ministério da Saúde como Secretária da Saúde. Bolsonaro e os bolsonaristas pretendem que a cloroquina continue a ser divulgada como tratamento precoce quando se sabe que não vale absolutamente nada, pelo contrário, é prejudicial, é causadora de mortes, inclusivamente. Bolsonaro, no entanto, está já a sofrer as primeiras brechas dentro do seu grupo. Não é só o número de apoiantes que dizem que ele tem governado bem que tem vindo a diminuir. Ele passou de 50 para 40, para 30 e agora já vai na casa dos 20. Mas dentro do seu círculo de poder, até aqueles que mais lhe são afetos, já neste momento estão a fugir com o seu apoio. É o caso do vice-presidente Hamilton Mourão, que, face ao comportamento absolutamente insano de Bolsonaro e de Pazuello, o seu ex-ministro da Saúde, que no meio de uma pandemia terrível
no meio da morte de centenas de milhares de brasileiros, neste momento são 470 mil, mas estima-se que o Brasil, que tem cerca de 3%, cerca de 2,5% da população mundial, ultrapasse os 20% de mortos a nível mundial. Repare-se, Mourão percebe perfeitamente até que ponto é que vai a insanidade destes indivíduos. Apesar de tudo, ele é dentre todos eles, é o menos incompetente. Não é o mais competente, é o menos incompetente. E deve ser do menos louco, porque aquele Pazuello e aquele Bolsonaro, num estado terrível em que se encontra a nação brasileira, virem para a rua de mota, sem viseira, contrariando as mais elementares regras de segurança, esses indivíduos, obviamente que não têm não podem ter qualquer proteção de quem tem 2 dedos de cabeça e respeita minimamente a lei. E Mourão, apesar de tudo, ainda vai respeitando mais ou menos a lei e ainda tem mais ou menos 2 dedos de cabeça. Ou se não tem 2 dedos, pelo menos 1,5 deve ter. Agora, Mourão quer a punição de Pazuello, assim como o alto comando das Forças Armadas quer a punição de Pazuello. Porém, Bolsonaro opõe-se à punição de Pazuello. Esperamos para ver até que ponto é que Bolsonaro consegue impor o seu poder à instituição militar. Uma instituição militar altamente desacreditada porque tem sido corresponsável pela destruição da sociedade brasileira no mínimo de equilíbrio que ela tinha até à tomada de poder por Bolsonaro. Neste momento, a sociedade brasileira é uma sociedade destruída, mas não só. É uma sociedade que é difícil, tremendamente difícil de recuperar no futuro. O Brasil tornou-se um país ridículo, risível para o mundo inteiro, por culpa de Bolsonaro e dos militares, sobretudo dos militares que o apoiam. Para além, obviamente, nós sabemos das igrejas neopentecostais em que ele se apoia e que são a sua principal fonte de financiamento. No meio disso tudo, o vice-presidente Hamilton Mourão, pois, pressiona Bolsonaro para que cumpra a legalidade. Mas Bolsonaro não quer cumprir a legalidade. Ele veio agora dizer que se recusa a ir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, a recusa de Bolsonaro a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito significa, não se trata de depor, ele podia chegar lá e estar calado. Ele recusa-se a ir à Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso significa um desrespeito pelo poder legislativo brasileiro. E se esse desrespeito pelo poder legislativo brasileiro for sustentado com o apoio das Forças Armadas e com o apoio do poder judicial, aquilo que Bolsonaro está a fazer é um autêntico golpe de Estado no Brasil, porque ele viola os poderes do próprio Parlamento e do Senado. Faça isto, o Brasil, o que podemos dizer é que o Brasil está a passar um momento terrível. O que é que vai suceder com esta recusa de Bolsonaro se dirigir à Comissão Parlamentar de Inquérito? Nos termos da legislação que regula o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, pode ser ordenada até a sua prisão para ele se dirigir a depor à Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso vai suceder? Não vai suceder? A sua vontade vai violar a lei que institui os poderes da Comissão Parlamentar de Inquérito? Qual vai ser a posição das Forças Armadas brasileiras perante a este evidente golpe de Estado que está a ser impulsionado por Bolsonaro? Esperamos para ver. Mas, entretanto, aquilo que sucede é isto. Bolsonaro, que diz que apoia a economia brasileira e diz que as pessoas não devem ser confinadas porque a economia tem de funcionar. Ele que despreza completamente os pobres, diz que os pobres têm direito a comer, e têm, mas ele contribui precisamente para que os pobres não comam. O que é que ele fez relativamente
ao dinheiro do Estado brasileiro. Deu 3 bilhões à banca. Desses 3 bilhões, só 14% é que foram para a economia. Recentemente, uma empresa brasileira que iniciou no Brasil, em Minas Gerais, a construção do novo avião de transporte, um novo avião que nem sequer tem o formato dos aviões tradicionais, mas é um avião mais ou menos paralelepípedo, que voa a baixa altitude, que não atinge grande velocidade, mas que pode transportar carga, bastante carga, e pessoas, e inclusivamente servir de ambulância para transporte de doentes, pois esse avião, que começou a ser fabricado em Minas Gerais por uma empresa brasileira, vai ser fabricado em Portugal porque o governo do Brasil não apoiou a construção dessa fábrica, não apoiou a construção desse avião no Brasil. Pelo contrário, o governo português apoiou a construção desse avião no Brasil e esse avião vai ser construído em Ponte Sor, próximo de Évora, no local em Portugal onde se situa uma cluster da aviação com desenvolvimento extraordinário da tecnologia da aviação. É esta a forma como Bolsonaro encara o apoio à economia brasileira. Mas, claro, desses milhões que foram dados de mão beijada à banca, seria interessante investigar por onde é que foram os 86% que não foram para a economia. Por outro lado, Bolsonaro, em desespero de causa, está a aliar-se a Collor de Mello. Vejam até que ponto é que ele desce. Um indivíduo sem caráter, um ladrão reconhecido, que fez o Brasil entrar em falência. Neste momento, o grande apoio de Bolsonaro é um ladrão reconhecido que fez entrar o Brasil em falência. E mais, neste momento, a gente bolsonarista está a entrar em autêntica paranoia que a leva ao crime mais hediondo. Uma filha da Manuela Dávila foi ameaçada de morte e de ser violada por gente bolsonarista. E, criminosamente, a menina de 5 anos de idade, ameaçada de morte e de violação, foi fotografada e a sua fotografia foi divulgada pelos criminosos bolsonaristas. Eles estão a chegar ao fim da linha. Para eles vale tudo. Para eles vale o apoio do Collor de Mello, vale a ameaça de morte aos seus opositores. A Manuela Dávila já foi muitas vezes ameaçada de morte, mas não desistiu. Agora é uma filha de 5 anos que é ameaçada de morte e de violação. Vejam até que ponto é que esses bandidos bolsonaristas vão. Só realmente desespero de causa, só realmente o receio de serem presos a partir do momento em que Bolsonaro não estiver no poder é que os leva a praticarem à descarada estes crimes tão evidentes. Esperamos que em breve essa gente saia do poder. Neste momento, a Comissão Parlamentar de Inquérito devia rapidamente terminar o seu trabalho e enviar as suas conclusões para o Supremo Tribunal Federal para que Bolsonaro seja afastado do poder. Porque o Brasil já não pode tolerar mais um Bolsonaro no poder. E quem se mantiver parado, quem se mantiver em silêncio, é cúmplice também dos crimes de Bolsonaro e da sua gente. Esperamos que a Comissão Parlamentar de Inquérito termine rapidamente as suas funções, que o Supremo Tribunal Federal rapidamente decida a destituição de Bolsonaro e o seu julgamento através dos competentes processos por inúmeros crimes em que ele está envolvido. É a única esperança que o Brasil tem de não lhe acontecer uma tragédia muito maior ainda do que aquela que está a acontecer. Porque Bolsonaro dificilmente, mesmo derrotado nas urnas, dificilmente irá querer abandonar o poder.
e com a esperança da Comissão Parlamentar de Inquérito termine o seu trabalho e que o Supremo Tribunal Federal decida rapidamente o afastamento de Bolsonaro, despedimos-nos com amizade. Até ao próximo Política Impura na Rádio Transforma. Pedimos-lhes novamente que partilhem, que subscrevam o canal e que coloquem gosto.